Vamos falar agora de um outro momento que também faz parte da vida de todos nós. Quando se tem um bichinho de estimação, a gente quer sempre o melhor para ele, né? A gente recebe hoje Cristiane Vilarissa, que é veterinária, seja bem-vinda, viu? Também Nilza Moraes, que está com o Romeu, o gatinho Romeu, está dentro da caixinha. A gente vai falar o porquê que ele foi orientado a que tomasse florais de bar. Também a doutora Cristiane, que tem o Pingo. O Pingo? Não, o Pingo tá lá, né? O Pingo tá lá. O Pingo é roedor, gente. Um roedorzinho, Tá porque lá, a proprietária não pôde trazer, então eu me responsabilizei por trazer ele hoje. Então tá. A Cristiane Menega, que está segurando a Mel, que é uma Lhasa Apso, que também faz uso de florais de bar. A Eliane de Albuquerque, tá aqui do meu lado. A gente teve que separar o Fred, porque o Fred, esse é o Fred, né? Esse é o Fred. Fred é meio taradinho, gente. Ele não pode ficar do lado Exatamente. da Sula, porque ele tá enlouquecido, ele quer namorar com a Sula. Seja bem-vinda, viu, Nilza? Obrigada. Isso sou eu. Nilza, é. E quando a gente fala em florais de bar, eu acho que a grande maioria das pessoas pensa que somente o ser humano pode usar floral de bar e com grandes resultados. Nos animais a gente percebe que também consegue se controlar muito as emoções e aquilo que incomoda os donos do animal com floral? 100%, né? Com uma eficácia, uma acurácia de 100%. Porque, assim, na realidade, eu acho que eles até respondem melhor do que nós. Porque eu posso dizer que eles são mais sensíveis, né? Então, eles não ficam refratários ao medicamento. Eles respondem muito bem. E que tipo de problemas que a gente pode tratar com os florais de bar? Olha, vários problemas, mas normalmente associados ao comportamento do animal. Então, às vezes estresse, às vezes um pouco assim de algumas adaptações que aquele animal vai para uma casa nova e precisa mudar algumas coisas na casa e no ambiente, né, daquele animal que vai viver nessa casa. Quer dizer, tem coisas, gente, como isso, um machinho que vê uma fêmea, por mais que ele não esteja no cio, que aloja florais de bar. É, mas o Fred já tem uma história assim dele ser um pouco assanhado. Ele né? é meio taradinho? Ele é um pouco. É mesmo? E assim, bastante. com todas essas menininhas lindas aqui, ele ficou perdido. O único machinho, a gente tinha que vendar o Fred, tadinho. Tinha que dar muito floral. Tinha que dar muito floral. Mas muitas vezes as pessoas acabam tendo cães que têm comportamentos que para muita gente seria um comportamento que dificultaria o convívio. E com o floral a gente consegue minimizar ou até reverter essa história, né? Sim, consegue. Muitas vezes, às vezes tem proprietários que me procuram assim, nossa, doutora, não sei mais o que fazer. Tem gente que até dá o animal, tô querendo né? desistir do animal e assim, isso incomoda muito não só a mim, mas todas as pessoas. Animais que mordem, né, que avançam no dono, nas pessoas da casa, ciúmes às vezes da criança, do bebezinho que chegou na casa. Então, às vezes, assim, os donos vêm se queixando que é um problema. E na realidade não é um problema, a gente tem como resolver isso. E o que acontece com os florais para a gente conseguir ter uma melhora de comportamento? Não digo só dos animais, mas de todos os seres, né? A gente também passa por isso, por problemas emocionais. E se você em casa soubesse o quanto que você pode ser ajudado com floral, você já começaria a buscar logo, porque a gente resolve não o sintoma, mas a causa lá atrás, né? Isso, nós vamos trabalhar o problema de base. Claro que o que a gente vê, o que o proprietário vem trazer para a gente é o que é a consequência de um problema, da raiz de um problema que está lá atrás. Então a gente vai conversar, vai fazer uma consulta bem direcionada, descobrir os pontos chaves e tentar escolher aí dos 38 florais de bar que a gente tem no mercado, o mais adequado para o animal. Quando a gente faz uma consulta com um profissional que faz a terapia com floral de bar, a gente fala do que a gente sente, o que nos incomoda. Com o animal, infelizmente, eles não conseguem passar isso para a gente. Então é importante que o dono conheça muito bem o seu animal para conseguir também um bom resultado, né? Sim, e muita sensibilidade do dono, porque às vezes, e as situações que o animal vai passando naquele ambiente, né? Às vezes o dono vai viajar ou o dono trabalha o dia inteiro e precisa que aquele animal fique tranquilo, não destrua a casa, né? Então o dono vai trazendo alguns problemas para a gente, alguns pontos chaves que a gente chama, e a gente vai tentando adequar, claro, tem todo um estudo em cima disso também, e a gente vai escolhendo a melhor planta para aquele animal. No caso da Eliane, né? Eliane. A Sula, o que ela tem? Porque ela parece tão boazinha. Não, agora ela tá bem. Agora tá bem? Isso, o problema dela foi há 4 anos atrás, quando ela perdeu o dono.
Ele era meu avô, né? Faleceu. E aí ela não queria mais comer, não Entrou em brincava, depressão. nem andava mais, né? Não andava. Isso há 4 anos. Isso. Hoje já tá bem. Tá ótima. Tá ótima. E por que você resolveu, Eliane, buscar os florais de bar para ajudar a Sula? Então, eu não conhecia, né? Daí eu conheci a doutora Cristiane e ela me indicou. Eu nem conhecia nada de florais. E você nem questionou. Não. Ela estava num estado tão deplorável. Isso, eu estava tentando qualquer tudo ia coisa para ajudar, salvar, né? E você percebeu em quanto tempo que a Sula melhorou? Ai, a gente tratou um mês. Um mês. Isso. Mas assim, em uma semana ela já começou a dar sinais de melhora. Já começou a responder, Já. se alimentando, Já. brincando. Porque a hora que eu cheguei, gente, isso era 1h15 mais ou menos, a Sula já estava tranquila lá, Já, sentada. ela é bem tranquila. Muito leve, né? É. Muito na boa. E para você, Cristiane, o que fez com que você procurasse também os florais para Mel? Então, na verdade, assim, a Mel entrou na nossa família com 4 meses e ela sempre foi muito apegada a nós. Então, quando nós saímos de casa, quando ela percebia esse movimento de que iríamos sair, que ela não poderia ir junto, ela ficava desesperada e ela chegou até a adoecer. Ela se machucava, ela arrastava a porta e ela adoeceu e foi aí que eu conheci a doutora Cristiane e ela me indicou. E ela tem melhorado muito. E ela há quanto tempo está fazendo tratamento? com os florais? Ela iniciou no meio do ano passado, né? Por volta de julho do ano passado. E ela é muito brava? É arredia? Como ela não, é? assim, ela nunca mordeu ninguém, mas de vez em quando Já ela, ameaçou? ela late. Eu te perguntei isso porque eu tenho uma em casa que é meio assim também, sabe? Eu acho que é característica da própria raça. Não, minha é Schnauzer. Mas ela é um amor, mas ela é tão apegada a alguns da família que se de repente, meu marido sai, quando ele chega, ela late e avança nele. Mas todo dia que ele sai e entra, ela faz a mesma coisa. Proteção. É proteção, quer dizer? Ela faz isso também. Ela faz isso também? E aí, Principalmente com estranhos. Ou Que é então pra até tomar com quem está em conta. casa mesmo, às vezes encasqueta com alguém, né? E esse é um traço que tem que mudar, porque como que você consegue terrível. viver com um animal em casa, avançando todo mundo, Não, né? não pode, porque principalmente quem tem criança, né, fica difícil. E assim, uma vez que esses animais vêm compartilhar a nossa família, a nossa casa, a gente tem uma responsabilidade muito grande com eles, né, de vida aí. Então a gente tem que tentar adequar o melhor possível para eles. Mas acho que o mais difícil é para muita gente compreender que é um ser com a sua individualidade também, né? Sim. Eu peguei 3 cachorros adultos pro meu sítio. 3 não, eu já tô com 2, 4, 5 adultos. E cada um vem num temperamento diferente. Cada um e tem vem uma depressivos, personalidade. porque sabe que o dono abandonou, sabe que estava na rua. Tem uma gratidão eterna pela pessoa, mas ao mesmo tempo você tem que ter paciência com essa adaptação, né? Tem paciência, eu sempre falo, é tempo e paciência, porque assim, eles vão reconhecer isso e alguns animais às vezes vêm com, vamos chamar assim, de vícios, né, que é só paciência mesmo, muito amor, muito respeito e muito carinho, né, não é deixar o animal fazer o que ele quer, mas também não é ser um... Tem que ter limite, né? Não é ser um general, né, tem que ter limite, impor os limites, mas assim, com muito carinho. E para você, Nilza, o que fez com que você levasse o Romeu? A gente tem que deixar ele na gaiolinha, porque ele é um gato. Eu acho que dá para abrir uma portinha. Quer tirar? Quer abrir a portinha? É melhor você não tentar tirar, né? Porque o nosso colega aqui já está com a cachorrinha enlouquecida. Eu tentei Quem pegar dirá? no colo, mas ele não quer sair. Não quer sair, então respeitar ele. E por que você resolveu, Nilza? Eu já adquiri o Romeu adulto e ele apareceu em casa, mas todo debilitado, né, magrinho. Então eu perguntei na vizinhança se quem tinha perdido um gato e tal, ninguém se manifestou. Então eu resolvi ficar com ele. Só que ele, depois que ficou mais forte, ele começou a me agredir. Te acredita? A me agredir. Então, ele fincava as unhas assim na minha perna, mordia. Nossa. Quando eu tentava tirar ele, por exemplo, do portão que eu queria sair, ele me agredia os outros gatos, que também tenho mais, né? E aí, eu desesperada, falei com a doutora Cristiane e falei, me ajuda, por favor. E ele melhorou? Melhorou bastante. Ele não é mais um gato antissocial? Não. Não. Eu chego, quando eu vou lá, eu viro ele de ponta cabeça e dou um monte de beijinho assim debaixo do pescoço dele. Você faz o que quer com ele. Quer dizer, pode ser que ele tenha passado por um trauma muito grande, Trauma, né? medo, insegurança, um comportamento um pouco desequilibrado, vamos falar, instável. E a gente foi trabalhando com tudo isso, com as florzinhas E ficou esse gato tranquilo.
Hoje está calmo. Super tranquilo. E é um tratamento que tem que se dar continuidade a ele, né? Quer dizer, uma vez que você para de dar os florais, ele pode voltar àqueles àqueles hábitos antigos ou não? Às vezes sim, alguns não, assim, na realidade o que a gente faz? Alguns animais você que nem a Sula, a gente tratou, E resolveu, tudo bem. Tá. Alguns animais, às vezes, quando eles têm vamos chamar assim, de vícios, né? Eles estão muito tempo numa situação, ou um animal que foi pego da rua, às vezes você demora um pouquinho mais, então não vai se resolver em um mês. Às vezes vai demorar uns 4, 6 meses, tá. né? E o que a gente vai vendo, às vezes você precisa trocar uma ou outra plantinha da essência Para floral. chegar ao que você deseja. Sim. Ao que precisa. E Nilza, e agora ele acalmou o Fred. E o Fred, fora a taradice dele, qual é o problema dele? O Fred, ele é ótimo, ele é calmo, ele não dá trabalho. Mas ele não é ciumento? Então, 2 anos atrás nasceu a minha neta. E ele já estava com 10 anos, então ele estava acostumado a ser o... Ele é maduro assim? Ele tem 12 anos já. Mas não parece não, né? Ele estava Essa corda acostumado a toda? ser o reizinho da casa, tudo era em volta dele e tal. Então ele passou por uma situação de ciúmes mesmo da Malu, né? E aí deixou de comer, foi ficando apático, teve até um problema de travar as perninhas, não queria andar direito. Tadinho. E aí depois dos florais nós fizemos tratamento 2 vidrinhos, 2 meses acho que deu. E ele melhorou? Muito. Agora É? ele interage com ela o tempo todo, ele brinca, Ele nunca mais teve respeita problema. e não tem ciúmes? Nunca mais teve problema. E o roedor? O roedorzinho. Não dá nem pra gente ver ele lá? Ele tá lá Ele no tá fundinho, os tá meninos na vão mostrar. galinha, é o Pingo. E o que o Pingo tem? O Pingo é de uma cliente minha muito querida, que é a Raquel, que permitiu a gente trazer ele aqui hoje, porque é um animalzinho muito estressável, né? E o Pingo, assim, ele sempre foi muito bonzinho, só que de uns tempos ele começou a morder a dona. Então ela solta ele em casa, né? Então ela fala que às vezes ele tá solto, de repente ele vem correndo e morde o pé dela, fica agarrado mesmo. Mas gruda? Gruda, gruda. E aí, assim, na realidade, eu tratava o irmão não de sangue, mas do irmãozinho dele. E a gente conversando, batendo papo lá na clínica, ela me falou dele, falou, vamos entrar com floral, vamos ver se a gente ajuda, tal. E assim, ele foi ficando mansinho, foi ficando mais calmo, Tranquilo, né? Tá olha. super tranquilo. E você coloca floral pra eles na água? O Pingo é uma gotinha no bebedourozinho No bebedouro. dele. Dos outros que estão aqui, a maioria você pode dar direto na boca, são 4 gotinhas. Pode pôr na água também? Pode pôr na água. Às vezes, como depois eu vou mostrar o floralzinho, ele vem num conservante que tem vários tipos, conhaque, glicerina, vinagre de maçã. Então, dependendo, normalmente para gato a gente faz em glicerina, que é docinho, Estimula então o gato mais não vai estranhar, né, Rejeitar. o sabor e vai tomar tranquilo. Mas a gente pode fazer tanto na água como direto na Pra boca. todo animal, então. Para todo, pássaros, roedores, cavalos, o pessoal usa muito, né? Então eu vou te procurar, bonitinho. porque eu tenho um cavalo no sítio. Ele é um doce, ele parece um cachorro. Ele põe a cabeça em você, te esfrega, mas você monta nele, ele vai pra cerca e ele te esfrega até você cair. Quando você cai, ele continua o mesmo bicho doce de sempre. Pode? Pode. Pra chamar a atenção. Pior é que você sabe? Eu levei até num psicólogo de animais, numa universidade tem aí, para tentar dar um jeito num bicho, não der. Ele desistiu. Vai no floral agora. Deixa eu agradecer a Cristiane Vilarissa mais uma vez. Obrigada, eu espero mais vezes. Obrigada agradecer. pela oportunidade A gente aí que agradece, e por viu? todos os meus amiguinhos que vieram junto. É verdade, eu agradeço a Nilza, também a Cristiane, Cristiane, mais tá lá, a Eliane e a Nilza, e também a dona do nosso A Raquel. amiguinho lá, a Raquel, que não pôde vir, mas ele está sendo muito bem cuidado, viu? Obrigada mais uma vez. Obrigada. E você em casa, olha, imagine o quanto que você consegue resolver um problema que parece ser insolúvel, de um jeito tão simples com os florais. Para os animais é uma ótima, mas para a gente também, ó, o resultado é fantástico em pouco tempo. Viu só o quanto muitas vezes o que falta é a informação?